Esse é o podcast que não tem vinheta. Dessa vez você aprende Corpo em Estado de Circo, artistas gordos em cena. Hoje eu entrevisto quem nada mais, nada menos que Noah, essa pessoa maravilhosa que eu sigo pela internet, um grande artista de circo, ele que faz suas peripécias no trapézio. Noah, é um prazer ter você aqui hoje. No longo dessa temporada de filmagem, aconteceu bastante coisa, eu estou muito feliz. E hoje essa é a nossa última gravação, que é com você. E, pô, só te agradecer aí por fazer parte, cara. Muito Nossa, obrigado. muito obrigado por me chamar também. Estou muito feliz de participar. Estou ansioso para a gente começar a nossa conversa. Não, bacana, bacana. Geralmente eu falo isso, né? Que eu nunca tinha feito um podcast ainda, então eu tenho toda aquela sensação da primeira vez, assim. Então é isso, é um papo descontraído, a gente pode errar à vontade, ficar feliz, falar, se emocionar e brincar. Acho que isso é uma brincadeira que é muito séria também, né? Que é esse tema dos artistas gordos no circo, essa arte tão física, tão preconceituosa com nossos corpos, né? Porque tem um padrão. Sim. Então, tipo, eu vou pedir para você se apresentar, cara. Quem é você no circo? Então, eu sou o Noam, eu faço acrobacia aérea, eu faço fogo e também palhaçaria, principalmente. Pode escrever, pode falar mais um pouco tu, quem é Então, você isso é no o que eu circo? faço. Eu sou uma pessoa trans, eu sou transmasculino e eu faço parte da companhia Fundo Mundo, que é uma companhia circense que é formada só por pessoas trans. A gente já está aí, eu acho que há uns 8 anos de companhia, se eu não me engano, um tempinho já. E a gente, né, como esse meu trabalho é o meu corpo, um corpo trans, um corpo gordo, obviamente minha arte é invadida por isso, né? Então, eu tenho, acho que um trabalho que também é bem político, mas um trabalho que também eu acho que é focado não em ser textão nem nada disso, mas em ser leve, em ser, na, na verdade, em ser tipo assim, de nós, pra gente poder rir, porque eu acho que poder rir, principalmente poder rir, poder ter leveza, poder se divertir, né? E tanto questionar as coisas também é uma forma de resistência, assim, né? Tá. Também é uma forma de resistência, poder fazer tudo isso de uma forma muito leve e divertida. Ai, bacana. E quando você começou? Eu comecei lá em, se eu não me engano, 2017 ou 2018. Eu sou meio ruim em datas, mas eu tinha 19 anos na época. E E aí eu comecei fazendo acrobacia aérea, acredita? Eu comecei fazendo. Eu tava assim. Eu nem nunca tinha ido no circo, eu nunca tinha assistido uma apresentação de circo. A minha primeira vez que eu tive numa apresentação de circo, eu tava no palco. Você Nossa. acredita? Eu nunca tinha assistido. Eu morava em Florianópolis e eu tava falando com um amigo meu, não, tô a fim de fazer uma atividade física, quero fazer alguma coisa física, não sei o quê. Esse meu amigo chegou pra mim e falou assim, ó, eu tenho um amigo que ele tá dando aula de acrobacia aérea, você não pensa em fazer? Eu falei, acrobacia, nem sei o que é isso. Aí eu, aí eu fiquei curioso, fiquei assim, e acabei indo fazer. E aí me apaixonei, né? Nossa, que bacana, né? Esse primeiro momento, quando a gente encontra o circo, é muito mágico, né? Nossa, muito. Tipo, eu também. Eu acho que eu fui ao circo na minha vida, antes de entrar pro circo, acho que duas vezes. Que aí eu lembro que foi um circo do Orlando Fake, que foi lá na minha quebrada, lá em Mesquita, no Rio. Que aí foi até engraçado, porque, assim, essa foi a segunda vez, eu já era do circo. Que aí tinha um palhaço lá muito bom e que eu fiquei apaixonado. E eu falei, eu vou lá falar com ele. Fui lá falar com ele, ele me tratou mal. Eu falei, caraca, eu fui na tudo, tipo assim, eu falei, pô, beleza, é que, pô, eu também estudo palhaçaria, e ele olhou pra mim, ah, tá bom, valeu, valeu. Falei, Quebrou caraca, total tua quebrou a vibe. firma. E a primeira vez que eu fui ao circo, eu lembro, foi no Beto Carreiro, em Fortaleza, e eu achava um absurdo, porque né, na época ainda podia ter animal no circo, Uhum.
E eu achava um absurdo aquilo, assim. Eu falava assim, não, os bichinhos. Aí minha mãe falou, não, mas eles são treinados. Eu falei, mas imagina o que eles devem fazer para Pra esse treinar, bichinho né? fazer isso tudo. Não, aí você vê que ele fica dando raçãozinha. Eu falei, pô, mas até chegar. E aí eu fui para casa pensando nisso. E aí depois de mais velho, quando eu já estava no circo, foi feita a lei anti-animal no circo, né? Que aí proibiu geral, assim. Então, tanto que no território nacional, hoje em dia, não pode mais animais Uhum, no circo. Eu não sei como que é com a galera que adestra cachorro, essas coisas e que faz cena, né? uhum. Eu não faço ideia como que a lei age nisso. Mas hoje em dia você já não pode mais ter um leão, um elefante, mas ao mesmo tempo ter um zoológico, né? Então é Sim. uma contradição muito grande, né? E o que te fez continuar no circo, assim, cara? Você, tipo, começou, foi lá buscar. Isso é um lugar do circo, né? Esse lugar do físico, né? Tanto que hoje em dia a gente pensa que tem um montão de academia que dão aula de circo, Sim. e não é pra galera vir na circense, é pra galera mais pelo domínio do corpo, reconhecimento e tal. E o que te fez continuar, assim? Então, eu acho que uma das principais coisas que me fez continuar no circo foi o meu professor, que na época que era meu professor era o Luiz Castanho, que também Uhum. é transmasculino e que hoje em dia é meu amigo. Eu nem conheci ele na época, mas hoje em dia ele é meu amigo. Ele trabalha comigo, ele faz parte da companhia, que eu faço parte também. Então, eu acho que foi minha principal motivação foi ele, porque ele era um professor muito bom, sabe? E também tinha essa questão. Eu já era gordo nessa época, sempre fui gordo, né? É, e ele sempre foi muito de boa com isso, ele sempre nunca me fez descaso nesse sentido, sempre, na verdade, me incentivou muito, né? Nunca teve preconceito comigo, então eu acho que foi uma das coisas, tipo, que deveria ser básica, que é a gente ser tratado bem, a gente ser incentivado, a gente ser feliz, mas aquilo me fez. Eu me sentir confortável naquele ambiente, me sentir feliz, ver as minhas conquistas, ver alguém me, né, motivando a, a, as minhas conquistas e também foi porque eu me dei bem de início. Claro. Porque, porque eu sou uma pessoa muito. Quando eu começo a me dar mal em alguma coisa já no início, eu não gosto de tentar muito. Eu sou meio preguiçoso nesse sentido. Muito bom. Então foi uma coisa que eu me dei bem de início. Eu, caramba, que já nasci com espacate, tenho espacate naturalmente, já tenho bastante força naturalmente. Então foi algo que eu já me dei bem de início, então foi me dando aquela motivação, tipo assim, pô, eu posso realmente evoluir nisso daqui. Então eu acho que isso me ajudou bastante. Eu acho muito importante esse lugar de quando a gente vai buscar uma aula de circo, esse lugar de aprendizagem, desse acolhimento primórdio, assim, né? Uhum. Porque é muito fácil da gente desistir. Foi o que você falou. Pô, se eu começasse mal, eu acho que eu não continuaria. Por exemplo, eu sou uma pessoa deficiente, eu tenho uma questão no meu joelho por conta de um acidente. Então, por exemplo, agora eu tô com umas dorzinhas porque eu voltei a treinar algumas coisas que me dá demanda, tipo, o meu corpo ele não tá apto a fazer isso. E aí, tipo, eu já tô em oficinas que é totalmente de torção de joelho. E é uma coisa que eu não posso. E aí eu já me vejo desmotivado, porque é isso, é uma classe que ela não é para pessoas, eu posso dizer que não é Não acessível. é acessível. E aí, tipo, claro, aí não sou corpo com deficiência, que eu acho que a acessibilidade não está só nesse lugar da deficiência, está na questão do corpo, está na questão do gênero, tem um montão de coisa relacionada à acessibilidade. Sim. E aí, às vezes, a gente foi o que você falou, pô, meu professor, ele é um cara transmasculino, eu já estava mais à vontade do que chegar uma pessoa cis que vai te. Sim. Aí você é trans, você é gordo, o cara já fica. Já te coloca lá atrás da fila, aí você vai fazer uma fila, você é o último, aí quando Uhum. você faz, você já faz sem vontade, aí você já começa a se sentir. Então é muito importante, cara, quando você pega uma pessoa que vai te iniciar e que ela, pum, te abraça. Por exemplo, eu tentei a Escola Nacional de Circo 2 vezes. Eu vou fazer 40 anos. Quando eu fiz, eu tinha 18 e 19. E nas 2 vezes que eu tentei a prova, só tinha capoeirista e bailarina. E eu era um malabarista de sinal, que ficou lá treinando para fazer a prova, blá, blá, blá. Só que eu não passei. E aí depois eu fiquei sabendo que essas 2 turmas, ninguém entrou.
Tipo, todo mundo entrou, mas ninguém se formou. Todo mundo foi abandonando a escola no caminho. Aí eu fico pensando nisso, pô, às vezes você tira a possibilidade de uma pessoa que quer crescer pra caramba no circo e tal, porque você acha que aquela pessoa não tem potencial. E aí, quem é você pra julgar essa pessoa que não tem potencial, né? Não, eu vou te dizer, eu já pensei, quando eu era mais novo, em realmente entrar para a escola nacional, em entrar para outras escolas também, que só que requeria um preparo físico. Requeria você conseguir fazer tantas flexões, você conseguir fazer isso, você conseguir fazer aquilo. E era algo que eu já me desmotivou desde o início, sabe? Porque eu pensei, e se eu não conseguir fazer isso? E se eu posso treinar, talvez para mim, querendo ou não, você tendo mais peso, você, para fazer os exercícios físicos, você tem que ter mais força Uhum. para poder segurar esse peso, então é mais difícil, né? Então eu ficava nessa questão de força, eu falava, pô, eu tenho que ter, eu peso o peso de uma pessoa e meia magra, duas pessoas, e aí eu tenho que fazer, tipo, quase que o dobro de força, eu tenho que fazer, né, de uma coisa que já é pensado nesses corpos enaltecidos, que já são corpos bombados, já são corpos super fortes, já são... E qual o sentido disso numa escola? Claro. Que é para você aprender e para você ter esse condicionamento físico, né? Devia ser um lugar que é apropriado. Pô, você tem vontade? Então você vai aqui, a gente te dá esse condicionamento físico. A gente te ajuda você a chegar no condicionamento que necessita. E não, tipo, te corta desde o... Esse não. Puxa você. Esse não. Tipo, você já tem que ser super circense para entrar na escola de circo? Qual é o sentido disso? Se você já é super circense, você está trabalhando, você não está na escola. Sabe? E deixa eu falar uma coisa que eu achei interessante que você falou sobre essa questão de acessibilidade. E eu já falei muito disso, tipo, em rodas de conversa, em conversa, em mesas, assim, sobre a questão de acessibilidade. Porque acessibilidade, a gente pensa, assim, diretamente, pessoas com deficiência. E sim, obviamente, são pessoas que necessitam de acessibilidade, mas realmente, como você falou, são outros corpos que também necessitam de acessibilidade. Por exemplo, uma pessoa idosa, uma pessoa que tem uma hérnia, uma pessoa que sabe que tem várias questões. Uma pessoa gorda também precisa de outros, de uma ajuda em alguma coisa, ou uma cadeira maior, às vezes. Porque eu, por exemplo, tenho teatro que eu não consigo sentar direito. Esse é o tema. Esse é o tema. Sabe? E aí você está treinando no espaço, vai ter uma cadeira para seu tamanho, para na hora do descanso. Vai ter. Eu já entrei em um lugar que não tinha nem banheiro que eu cabia. E eu, tipo assim, não sou uma pessoa gorda, grande, sou gordo, claro, mas. Sim, sim. E aí eu fiquei pensando bastante nessa questão de acessibilidade, assim, porque é uma dificuldade em geral, assim, né? E a gente acaba ficando nesse lugar de, tipo assim, pô, se nem a entrada, a porta do lugar, a cadeira que você vai sentar é acessível, imagina o resto, né? A estrutura. Eu, tipo, um dos meus projetos que eu estava mandando para a Lei Paulo Gustavo, por exemplo, 20% da verba tem que ser para acessibilidade. E uma das coisas que eu não ganhei esse projeto, mas uma das coisas da minha contrapartida era pegar teatros independentes dos nossos amigos, de conhecidos de companhia e fazer cadeira para pessoas obesas. Uhum. Porque, assim, imagina, a gente chega, aí senta numa cadeira, no meu caso, por exemplo, também tem um quadril meio largo. Eu sento, já estou aqui. E aí, a cadeira que está na minha frente, ela já está mais para trás. Eu sou um cara que tenho quase 160 quilos, 1,90 m. Meu joelho ele não dobra 90 graus. Então, tipo, eu estou apertado aqui, eu estou apertado no joelho, fazendo fisioterapia. E aí, às vezes, não me motiva a sair para alguns lugares por causa disso. Que eu falo assim, cara, eu vou. Tipo, sei lá, tem muitos teatros que eu já fui aí que você sente e fala assim, putz, grila. E aí, às vezes, você vai falar com a pessoa do teatro, assim, tem alguma cadeira que tenha o lado esquerdo? Porque aí eu posso tentar desse lado aqui, eu consigo esticar minha perna e tal. Não, não tem. Você fala, não, é porque eu tenho uma questão aqui com o joelho. Ah, tá, vou dar uma olhada. Então, tipo, eu acho que a própria forma de lidar com essa situação, as pessoas não sabem. Uhum. Eles não sabem lidar com isso.
É tipo. Não existe um preparamento para essas É, pessoas, sendo que, tipo assim, todo lugar de trabalho deveria existir uma preparação para os funcionários também sim, poderem acolher quem está indo para esse lugar, né? sim. É tipo, sei lá, a gente vai para qualquer lugar, uma lanchonete, um barzinho, por exemplo, com essas cadeiras de madeira. Eu já faço assim, eu falo, ih, essa aqui não vai Não, me essa aí aguentar, não vai, não. não vai. Aí eu vejo, ah, essa aqui. Aí eu sento, eu falo, tá, pode ser que, vai me segurar. Uhum. Então aí, às vezes, vira chacota, é brincadeira, tipo assim, qual foi, Thiago? O que você tá fazendo? Eu falei, não, tem que ver aqui qual que vai me segurar, pô. Aí a pessoa não entende, porque ela não passa por isso Uhum. diariamente, né? É tipo quando você senta no ônibus, aí, como a minha deficiência ela não é visível, eu sou uma pessoa que adquiriu uma deficiência, não nasci com deficiência, aí eu sento num. Saiu assim do trocador, eu gosto de sentar naquele banquinho amarelo que fica aqui do lado, porque ali eu fico com a minha perna de boa, e eu sento, porque geralmente quando eu sento, as pessoas não querem sentar do meu lado por eu ser muito grande, Uhum. e elas já se sentem como se eu tivesse assim. E aí, às vezes, eu tô com uma banda de fora da bunda e a outra no banco, Roda no para que a banco. pessoa fique bem, sabe? Uhum. Então aí eu sento nesse banco. Aí geralmente as pessoas me estão me olhando com uma cara assim, esse cara tá sentado num banco de deficiente, não pode. E aí não faz ideia, né? E na verdade, tipo assim, é pela lei, os lugares também são para pessoas obesas, Sim, mas isso sim. eu lembro, inclusive, de uma vez que eu tava com o pé quebrado. Eu vou te dizer isso. Eu tava com o pé quebrado, com, né, o gesso no pé, sentei no preferencial e veio uma mulher, acho que ela não olhou para baixo, e ela pegou e começou a falar: ai, porque você tá sentado no preferencial, coisa feia, não sei o que lá. Eu só mostrei meu papel, ela, ai, desculpa. E eu vou dizer, tipo assim, num caso que tá explicitamente, tipo, eu estou com um problema nesse momento, eu tô com o pé quebrado, como que eu vou fazer? Eu preciso sentar, né? Vou ficar em pé de muleta? E, mas tu sabe, Tiago, que eu, na verdade, assim, eu sofri um acidente quando eu era criança e eu tive que fazer 9 cirurgias no meu joelho. E durante esse tempo, por umas questões da cirurgia, minha perna, como eu era criança, ela ia crescendo torta. Então a minha perna, ela ficava bem torta e eu tinha que fazer uma cirurgia para endireitar minha perna. Então eu fiz 9 cirurgias na minha perna e andei muito tempo de muleta, de cadeira de rodas, assim, durante a minha infância, que foi dos meus 7 até os meus 15 anos, que foi quando eu parei de crescer, que foi feita a última cirurgia e hoje em dia eu tô zero bala, tô ótima, minha perna tá ótima, mas eu ainda tenho aqui a placa, 5 parafusos. Uhum. E por conta disso, eu tenho um fêmur que cresceu mais que o outro, uma perna que é menor que a outra, umas questões na minha coluna. Então também tem alguns movimentos de circo que eu não consigo fazer, ainda mais tipo, porque além dessas questões de corpo, eu ainda tenho mais peso para carregar, então, tipo, eu desenvolvi escoliose, né? O excesso de peso também, tipo, faz com que seja mais dolorido. E isso foi uma coisa que, como eu falei no início, foi muito bem acolhido pelo Lui, pelo meu professor. Então, tipo, algumas limitações corporais que eu tinha era respeitado, sabe? Essas limitações. Então, vamos pensar numa alternativa. Pô, sabe? Eu lembro Uhum. também de um cara que começou a fazer aula e ele era bem mais velho, ele devia ter uns 60 anos, assim, porque a maioria era jovem, a turma de adulto era todo mundo jovem, e veio esse cara mais velho fazer, e ele tinha uma hérnia, então tinha muitos movimentos no trapézio, de enrolar a coluna, etc., que ele não conseguia. E aí, tipo, teve como ele fazer coisas dentro dessa arte da acrobacia, pensando numa de como adaptar isso, sabe? Então, tipo, tem como adaptar, né? E aí os espaços, os professores têm que estar aptos e têm que estar, mesmo se nunca fez aquilo antes de poder adaptar, tá com a mente aberta para poder é, ter a possibilidade de é, inventar moda, então vamos inventar, vamos fazer um outro exercício que também pega esse músculo, que também faz isso, que também dá efeito, mas vamos fazer uma coisa que seja possível de você fazer e que você se sinta confortável, que não doa. Eu, por conta tipo, de que eu sou gordo, tenho os bracinhos curtos, tem vários movimentos no trapézio que eu não consigo fazer. Só que eu cheguei e comecei a me desenvolver ali no trapézio, na coisa toda, e comecei a desenvolver até truques que eu nunca tinha visto.
Eu não vou dizer que eu inventei, porque sempre tem alguém que inventou antes da gente. Claro. Total. Sempre tem alguém que inventou antes da gente. Então, mas que eu acabei desenvolvendo ali da minha imaginação, criando truques novos que era muito mais plausível com o meu corpo, Claro. sabe? Eu acho que é muito. E eu acho que isso pra gente que vai dar oficina é um desafio. É Uhum, transformar o que você aprende na academia, que é careta, que é cisgênero, que é não deficiente, para outras pessoas que não são essas pessoas que estão aqui nesse quadradinho, sacou? uhum. Peraí, é diferente, a pessoa, com todo mundo é diferente, mas aí quando chega na hora da prática, a pessoa trava. Então, como é que fazer para não travar? Sacou? Uhum. Tipo isso, pô, um senhor de 60 anos vai numa oficina, aí chega um cadeirante, chega uma pessoa gorda. Como é que você trabalha com isso? Se você está acostumado a sempre estar com pessoas jovens que estão ali no físico, no atlético, e como é que você faz, né? Então, eu acho que, tipo, até mandando um recado para os professores de circo do nosso mundo, se puxem, pesquisem, melhorem, façam que suas oficinas sejam mais acessíveis para todo tipo de corpos. E tenha a mente aberta para poder modificar os seus planos, se aqueles planos não condizem com todos os corpos que estão ali dentro da sua oficina, muda, tenta outra coisa, vamos ver, isso aqui você consegue fazer? Como que você faria isso na sua versão, no seu corpo? Sim. Né? Eu acho que... É bem esse lugar mesmo. E aí a próxima pergunta que eu te faço é se em algum momento, assim, no circo você sentiu, assim, meu corpo é diferente, assim. Mas não, não só no lado ruim e no lado positivo, mas se você teve alguma experiência que te chocou, assim, você falou assim, caraca, peraí, né? Porque eu tive uma vez um trabalho que o cara me ligou e falou assim: vamos fazer um trabalho, não sei o quê, eu preciso de um malabarista. Eu falei: eu sou malabarista. Não, perfeito, eu já vi aqui no seu Facebook, não sei o quê, tá bom. Quando eu cheguei lá, ele me olhou, ele paralisou, aí ele olhou para um amigo meu e falou assim: mas ele é gordo. E eu vi isso tudo, e ele achou que eu não vi. Eu falei: mas ele é gordo. Aí o meu me falou: ele falou, não quero não. E aí começou a chamar as pessoas, tipo, fulano, ciclano, beltrano, tal, 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 e foram para uma sala e ficou eu ali assim esperando. Aí eu fui ainda assim, meu amigo veio, ô meu, então, é, ele falou que não vai rolar para ti e tal. Eu falei, é porque eu sou gordo, né? Ele falou, não, veja bem, eu falei, tu vai passar pano para esse cara? Ele, não, não é isso, mas é que ele, não sei, ele só falou que não vai rolar. Eu falei, tá bom. Ali eu senti que meu corpo era diferente, Uhum. sabe? Porque eu acho que é isso. Eu passei muito tempo no lado marginal do circo, que era num semáforo. Porque aí, não, isso aí é hippie maluco, isso aí não sei o Uhum. quê. Então eu não sentia essa coisa do mercado de trabalho. Eu estava lá no Rio de Janeiro, eu no meu semáforo lá, trabalhava e tal. Quando eu cheguei em São Paulo, eu senti esse lugar de tipo, tem que tirar o DRT, tem que ser MEI, tem que não sei o que lá. Então eu senti esse lugar, tipo, de obrigação profissional. E quando eu me dei com isso, aí eu senti, claro, meu corpo é diferente, pô. Eu sou gordo, não vai ter nem figurino pra mim. Uhum. E aí eu queria Isso te aí. perguntar se você já passou por isso, que você. Então, eu vou te dizer que ter um choque inicial, assim, meu Deus, tem um momento que eu me liguei, eu acho que nunca teve. Assim, tipo, um momento que foi dali pra cá. Uhum. Mas eu acho que eu já sempre notei, sabe? Tipo, nas aulas de acrobacia, é, é, mais os alunos que vinham, que me olhavam, não sei o que lá, e eu sentia isso, esse olhar, né? Já mais dos alunos, outros, né? Alunos magros, alunos cis. Mas eu acho que de alguns choques assim que eu já tomei foi depois de apresentar, do público. Do pessoal chegar e, por exemplo, eu lembro nitidamente de uma vez um cara que chegou para mim e falou assim: Nossa, eu vi tua apresentação, foi incrível, foi uma das coisas mais incríveis que eu já assisti, vendo o seu corpo ali, que você é mais cheinho, fazendo tudo que você fazia.
E ali eu vi que tudo é possível. E aí eu fiquei tipo assim, como assim? Eu não sabia o que falar. Eu falei, obrigado! Valeu! Obrigado! Mas eu, tipo assim, como assim? Tudo é possível. É tão absurdo assim pensar que o meu corpo teria potência de fazer o que ele faz. Sabe, eu acho que pra mim, eu não sabia se eu ficava feliz, se eu ficava triste, né, com o elogio do cara, mas já notei isso, já notei, tipo, coisas de, por exemplo, uma vez pedi para um pessoal que estava numa convenção, não vou nem dizer a convenção, nem dizer quem é, mas aí eu pedi para a pessoa que estava botando os aéreos, as coisas assim, era tinha um pé direito de tipo uns 20 metros, assim, 20, 30 metros, era bem alto para onde botar o trapézio. E eu pedi pro cara que estava botando as coisas ali, organizando as coisas, botar o trapézio para mim. Por quê? E aí, quando ele começou a botar o trapézio, né? Outros equipamentos antes do trapézio, eu vi que eles estavam, tipo, essas coisas de circo, né? Em cima de uma mesa com uma escada. Tipo, a escada não estava conseguindo apoiar em lugar nenhum, então eles estavam segurando a escada, subindo lá em cima para botar os equipamentos aéreos. Eu falei, cara, não faça isso aí, eu vou morrer. Se eu fizer esse negócio desse, eu vou cair, vou morrer. Não tem condição de eu colocar esse negócio. Mas os caras são loucos, eles fazem tudo. Só que quando eu pedi, pô, você coloca para mim aí o trapézio para mim, né? E aí o cara falou, ué, você não sabe colocar? E eu vi que não era de tipo assim, esse cara não sabe colocar sozinho, mas era tipo me tirando para iniciante, me tirando para uma coisa assim que, tipo assim, pô, viu meu corpo, já me julgou ali, sabe? Mas isso faz muito tempo. Até a pessoa depois, não digo que virou minha amiga, assim, mas acho que mudou a cabeça, o que pensava sobre mim, o que pensava sobre o meu trabalho. Mas é, é muito louco, né, pensar isso. E, e já aconteceu mais assim, tipo, das pessoas me dizerem esse negócio, tipo assim, meu Deus, seu corpo, e muitas pessoas virem falar, em rodas de conversa, em mesas que eu conversei, das pessoas gordas virem falar comigo, ou verem minha apresentação e virem falar comigo. Foi muito importante para mim, porque eu não sabia que tinha possibilidade de eu, se eu quisesse, também fazer isso. Ou então a pessoa chegar para mim, uma vez chegou uma menina para mim, eu fiquei tão chateado. Ela chegou e falou assim: cara, quis começar a fazer acrobacia aérea, ela era gorda, e o professor simplesmente falou: não, primeiro você tem que perder não sei quantos quilos, fazer não sei o que, não sei o que lá, e depois você vem aqui fazer aula. E eu, tipo assim, pô, meu, eu não tive que perder não sei quantos quilos para fazer, sabe? É só o que tem, né? Isso, na pista aí é só o que tem, ó. Melhor tu perder aí uns 10 quilos aí, como fosse fácil perder 10 É, quilos, né? Tipo, não, acho que melhor tu perder 10 quilos aí, porque acho que não vai dar certo. É tipo assim, mas cara. é engraçado, porque daí para fazer atividade física a pessoa tem que perder peso, só que aí para perder peso ela tem que fazer atividade física. Aí não tem, não sei. É, aquela cobra que come o rabo, sabe? Tipo, e é o que mais tem, cara, de tipo da gente, pessoas gordas assim que chegam nos lugares são rebaixadas mesmo. E aí, tipo, eu gosto muito de ver. Ah, esqueci o nome dela. É uma influencer, é uma mana que joga basquete. Ela agora também, esqueci o nome Atleta dela. de peso? Atleta de peso. Eu acho ela maravilhosa, maravilhosa. E ela traz isso, né? Porque todo tempo o corpo magro quer tirar o nosso direito de poder exercer esse tipo de atividade, de Uhum. escrotizar a gente, de falar que não. Foi que nem que eu te falei naquele bate-papo que a gente tava ali fora. E, tipo, eu sempre gosto de fazer exames, né? Porque, tipo, na minha família tem histórico de diabetes, tem várias coisas. E aí, todo ano eu faço 2 examezinhos para saber como é que tá, se tá tudo bem e tal. E aí eu acho muito bacana, porque geralmente, claro, isso é o meu eu não que eu tipo sou super regrado, não, eu gosto de comer o que eu como, sei andar os momentos da minha trecheira, sei como eu me cuido, eu gosto de cozinhar também. E aí eu gosto de quando eu pego o meu exame médico e vou ver, e o que eu tô em déficit é falta de sol. Não é falta de excesso de açúcar, excesso de gordura no fígado, sabe? Tipo, eu olho assim, eu falo assim, pô, eu tô com déficit de sol. Tipo, eu tô saudável. Então a pessoa me olha e fala assim, não, ele não tá saudável.
Não, mas sabe nessa coisa de ser saudável ou não saudável? Vou te contar a história. Eu tive um filho há pouco tempo, eu tô com um bebê de 6 meses, né? Eu engravidei. E esse bebezinho, quando eu engravidei, tive que parar de fazer circo, né? Tive que dar um tempo, porque eu também estava com uma gravidez de alto risco, porque eu tenho pressão alta, e aí estava com pressão alta na gravidez também, e aí isso causa muitas questões na gravidez. Só que isso não foi divulgado em público. E aí, para quem não sabe, eu tenho uma namorada que é meio famosinha, então quando ela me pediu em casamento, quando a gente divulgou que ia ter um filho, saiu em notícia de fofoca. E aí eu fui olhar os comentários, por que que a gente vai fazer isso? Né? É o pior É o momento. pior momento, é. E aí fui olhar os comentários, muita gente legal, a grande maioria legal, mas me veio uns comentários de coisas que eu não imaginei. O que eu imaginaria? Como minha esposa é travesti, eu imaginaria que vinha gente transfóbica. Como que esses trans vão ter filho, botar a ideia errada na criança? Que eu achei que ia vir disso. Uhum, Veio pouco, mas veio. uhum. Mas acho que para isso eu estava mais preparado. Eu não estava preparado para gordofobia sobre a minha gestação. Que veio uma galera, tipo assim, como que gordo desse jeito vai ter filho? A criança vai ter problema, vai dar problema, não sei o que, isso aí é perigoso, pode morrer. Ou então, dois gordos, que minha esposa também é gorda, dois gordos desse tamanho vai ter filho, vai botar comida na criança, a criança vai ficar imensa. Começaram a falar um monte de coisa, e eu não estava preparado para isso. Tipo assim, não foi algo, às vezes a gente é ingênuo, não foi algo que me passou pela cabeça. Sabe? E aí eu já tava com umas questões, pô, não tô grávido, não tô conseguindo fazer as coisas que eu conseguia fazer antes, tive que sair do circo. E, pô, mais esse monte de comentário chegando. Então vai num lugar de tipo. A gordofobia vai para lugares que às vezes você nem imagina, às vezes você está ali gerando um filho, tipo, claro que pessoas gordas talvez que tenham pressão alta, têm mais propensão a ter problemas na gestação, mas tem pessoas que eu conheço, minha família inteira é de gordo e nunca ninguém teve um problema na gestação, sabe? Então, tipo assim, pô, acontece, claro, mas não é algo que é determinante, Claro. sabe? E, inclusive, é a minoria que acontece, né? Então, é algo que, sei lá, vai para essa gordofobia, vai para lugares que a gente nem imagina às vezes. Não, é muito tenso, né? Porque foi o que você falou, você esperava uma coisa mais sobre transfobia e quando você viu, você estava lidando com gordofobia ali na tora, assim, Uhum. tá. E é o tipo da coisa que você fala assim, peraí, velho. Uma vez eu fui para a convenção que teve aqui em São Paulo, aí tinha um amigo que eu não via há muito tempo. E aí eu cheguei pra ele assim, eu falei, e aí, fulano? Ele olhou pra mim, afastou e falou assim, caralho, tá gordo pra caramba, hein? A primeira Aí eu falei coisa. assim, velho, a gente não se vê já faz quase 5 anos. A primeira coisa que você fala pra mim é do meu corpo? Então já é. E aí, não, eu falei, não, eu quero falar contigo não. Quero que você reflita sobre o que você falou pra mim. Aí ele ficou meio de cara porque eu não quis mais falar com ele. Assim, eu falei, não, então não vou te cumprimentar não, parceiro. Sai fora, sai daqui. Aí ele ficou tipo, mas eu falei, não, mano, você anos que a gente não se vê, eu olho nos seus olhos assim e falo, e aí, meu mano? E você olha pra mim, tá gordo pra caramba, hein? Porra. Eu falo, caraca, não quero trocar ideia contigo, não. Aí no final da conversa, ele ficava me olhando assim, eu falando, ih, vou dar nem bola pra esse malandro aí. Aí no final da conversa ele falou, não, pô, errei, não sei o quê. Eu falei, mano, mas se você fez isso comigo, que sou seu amigo, imagina o que você faz na pista aí, Uhum. com as minas, com as outras pessoas. Ele, não, tá certo, tô viajando. E, ai, caraca, não sei o quê. É doideira, assim, que às vezes a gente espera da pessoa da rua, mas quando vê é seu amigo, tipo, que tá falando do seu Não, corpo, que é tá... sua família. Família, Não, então. Família. família. Eu tô fazendo uma técnica que é andar em equilíbrio em garrafa. Uhum. E aí eu mandei pra minha mãe, meu pai viu. Meu pai falou, caraca, hein, essas garrafas são fortes. Aí eu falei, por quê? Pô, você é grande, né? Eu falei, ah, tá. E é igual essa coisa também. As pessoas, pra não te chamar de gordo, te chamam de De grande. grande. Caraca, tu é grande. Aí eu falei, não, eu sou gordo. Não, não é isso que eu quis dizer. Eu falo, não, mas eu sou gordo mesmo, pô, sou gordo desde criança. Não, mas você é grande. E aí não entende, né? Amigo, você já perdeu trabalhos por conta do seu corpo? Olha, eu tenho certeza que sim.
mas eu não tô sabendo. Sim. Não, eu acho que, tipo assim, coisas que eu vejo, meus amigos magros têm muito mais trabalho que eu, as pessoas chamam muito mais. Então é mais num lugar de comparação. Eu não posso falar assim, eu tenho provas que isso aconteceu. É algo que eu imagino, é algo que eu imagino pela gordofobia institucional, pela gordofobia das pessoas, é algo que eu imagino que deva acontecer de chamar primariamente outros corpos que sejam mais padrões, mas não de eu ficar sabendo, Claro. sabe? Sem E- saber na cara, é, assim, né? Sim, eu fico pensando que, tipo, para mim, como eu já tinha falado, o semáforo, ele me... Ele fez eu não passar tanto por esse tipo de coisa. uhum, Mas quando eu passava, para mim era muito notável, assim, tipo, figurino. Figurino é um negócio que, tipo, a gente faz os nossos figurinos para que eles fiquem confortáveis no nosso corpo. Aí, às vezes, sei lá, tipo, eu visto 52. Aí você bota uma calça de figurino 48, você não vai entrar. Ou a perna é muito fina, ou é muito, sabe, tipo, ou então você consegue fechar, mas tu vai passar a noite toda com aquele negócio ali te pressionando. o figurino para mim tem que ser só mandado feito sobre medida. Tem que mandar fazer sobre medida, porque eu tenho, meu tamanho é 54 de quadril, né? Porque eu tenho o quadril mais largo. E, tipo assim, tem que mandar fazer sobre medida. Então, é um corpo trans, que também é um corpo diferente. É um corpo que, por exemplo, não tem o peito, mas tem o quadril mais largo. Então, a roupa masculina também, mesmo Uhum. grande, não fica boa em mim, não fica ajustado no meu corpo. Então tem que mandar fazer. Só que qual a questão de mandar fazer? Isso aí acontecia muito com a minha esposa, que ela já trabalha, né, como drag, como já participou de alguns programas de televisão. Dela falar assim: a pessoa vem, me faz as medidas, tem as medidas para fazer e o costureiro não sabe fazer roupa pra gente gorda. Mesmo assim, dá errado. E isso aconteceu com ela tantas vezes, comigo, tipo, aconteceu algumas vezes, mas com ela acontecia tantas vezes, porque ela tem uma troca muito maior de figurino também, eu uso os mesmos há 111 anos. E aí eu fico, cara, realmente, gente, até isso, até mandar fazer, tu vai fazer sob medida, porque tu precisa mandar fazer sob medida, e mesmo assim a pessoa até ali, a pessoa sabe, tipo, pô, é Não sabe, sacanagem, não tá não sabe, não acostumado tá a fazer. acostumado. É tipo isso. Eu agora, ano passado, eu reestreiei um espetáculo que aí eu fiz um figurino novo e as meninas arrasaram. Só que eu fico com uma parte aqui, porque a camisa, ela é abertona. Eu fico com a minha banhinhazinha aqui pra fora. Aí um amigo chegou pra mim e falou assim: "Ai, isso me incomodou um pouco". Aí eu Por falei: "O quê? quê?" "Ah, essa pele aqui embaixo aparecendo, não sei o quê". Aí eu falei: "Tá". E aí eu fui conversar com dois amigos gordos, assim, são duas pessoas trans, não binárias. Eu falei com eles assim, falei: "Amigos, fulano chegou pra mim e falou que se incomodou com a minha pele, meu corpo que aparecia". Aí os dois na hora viraram: "Ah, isso é gordofobia". Eu falei: "Será assim tão sutil?" É, gordofobia, com certeza, porque se fosse uma outra pessoa magra, com um corte desse tamanho, Não a ia dizer pessoa nem ia nada. notar. Não, não ia dizer Mas só nada. porque a sua gordurinha tá ali aparecendo, a pessoa já focou naquilo ali, e é aquilo ali que ela vai ficar vendo o espetáculo inteiro. Para essa pessoa, você se transformou numa gordurinha que saía da camisa. Eu falei, caraca, tão sutil assim, meu. Porque o corpo gordo, não sei qual o sentimento que deve ter causado nesse cara, mas muitas vezes o corpo gordo ele incomoda mesmo. Não só das pessoas achar que está ocupando muito espaço, mais espaço do que deveria, não, mas ele incomoda num lugar de esteticamente não é agradável para mim. Claro. Esteticamente não é agradável. Então você é gordo, tem gente que acha até nojento. Uhum, Então uhum. você vai ver aquilo, vai ficar incomodado porque ele não quer ver aquilo. Ele quer ver um corpo padrão, ele quer ver um corpo que ele acha bonito, que ele acha atraente, e não vê a possibilidade disso dentro de um corpo gordo, né? Sim. Que é tipo, essa coisa entrando na coisa do relacionamento.
Eu vejo muito, né, que tipo, é isso. Eu tô sempre me esforçando para que a pessoa sinta que eu sou interessante. Uhum, Nunca é alguém que chegue para mim e fala assim: "E aí, vamos sair?". É sempre eu que tô num lugar tipo assim: "E aí, vai fazer alguma coisa?". "Ah, vou". "Ah, você quer? Não vou? Vamos, tá a fim de dar um rolê? Ah, vamos, tal, tal". Então eu também sinto esse lugar que semana passada eu troquei ideia com a Samara sobre isso, né? Sobre esse lugar de a gente sempre estar se indo na pessoa que a gente está afim para ver se vai ter uma resposta. uhum, E aí, geralmente, por exemplo, as pessoas que eu saio são pessoas que me conhecem. Não são pessoas que não me conhecem, porque é muito mais difícil. Tipo, uhum. chegar numa balada, eu tô com três amigos padrões, os meus três amigos beijam na boca, eu não, porque é isso, eu tenho que me desdobrar em 500 para a pessoa ver que eu sou interessante, para ver que, ele tá não sei o que, ele não sei o que lá. Então é muito doido, assim. Não, É, você sente que você precisa provar mais do que as outras pessoas? com certeza. Nossa, principalmente em acrobacia. Eu sinto que palhaçaria nem tanto, Aham. sabe? Tipo, na palhaçaria eu sinto que, tipo, não pega tanto nesse lugar do físico e do padrão quanto a acrobacia. Acho que a acrobacia, não tô dizendo que não pega, mas eu tô dizendo que a acrobacia é mais tóxico nesse sentido. Porque palhaços gordos você vê muito mais do que Pô, muito acróbatas mais, gordos. sim. Então eu acho que assim, dentro da acrobacia, sim, eu tenho que me esforçar o dobro pra, tipo, alguém botar fé, assim. Eu sinto que você tocou nesse tema e é muito importante que não é desvalorizando a técnica da palhaçaria, mas para corpos igual aos nossos, é sempre a palhaçaria que tem. Por quê? Porque a gente já tá acostumado, tipo assim, já é um quesito de que o gordo vai ser o engraçado, é o Aham, personagem engraçado, é sim. o personagem que cai, é o personagem que não consegue se levantar, é o que quebra a cadeira, né? Então, o lugar do riso já é um lugar destinado para as pessoas gordas. Sim. Então, a palhaçaria às vezes acaba sendo até um pouco mais confortável nesse sentido. Só Sim. que dentro da palhaçaria, isso é uma coisa que eu queria conversar, é que como que a gente faz palhaçaria que é graças ao nosso próprio corpo, sendo um corpo que pela sociedade sempre é apontado como risível, Uhum, né? Um corpo que é sempre apontado, o gordo, não sei o quê, o gordo tá tentando correr, tentando pegar o uhum. ônibus, sempre apontado como o corpo risível. E como que a gente fica nesse lugar? Pô, vou botar o meu corpo para jogo, vou botar o meu corpo para as pessoas rirem de mim. E eu acho que eu venho encontrando algumas alternativas das pessoas rirem de mim, rirem do meu corpo, e não ser porque eu sou gordo, sabe? Porque eu acho que rir de eu ser gordo, eu acho engraçado, tipo, se é outra pessoa gorda que tá rindo comigo, que tá ali, Que se ou identifica, que se né? identifica, ou então, tipo, rir que eu tô gordo, mas fazendo pensar sobre aquilo. Tipo assim, pô, dá um jeito de fazer com que o seu humor ali seja um humor que questione, né? E não só que seja mais do mesmo de gordofobia, sabe? Sim. Você tocou num papo que é muito maneiro, porque, tipo, um camarada meu, ele é uma pessoa com nanismo. E aí, a gente ia montar um espetáculo, eu, ele e um outro camarada, e aí ele já, de primeiro momento, ele já chegou e falou assim, meu, vocês não vão me tacar não, né? Ah, Aí eu tem essa falei, coisa com as que, pessoas com amigo? nanismo. Como assim te tacar? Ele, não, é porque pra mim é isso. Tipo, a pessoa com nanismo no circo, ela é leve, ela é pra ser jogada pra arremessada, ela é isso. Eu falei, nossa, nunca tinha passado na minha cabeça, mas ele já deu papo. Ele falou, mano, se é pra esse lugar, eu nem quero estar. Eu falei, caraca, que doideira. E falou sobre esse lugar também de, não. Tanto que a galera da, da onda mesmo, as pessoas com nanismo e tal, ainda não se apropriaram desse nome. Uhum. Ele me falou que um dia pode ser que um dia consiga, como nós, pessoas gordas, se apropriamos dessa coisa do Termo gordo. gordo Hoje mesmo. em dia a gente já não tem mais essa coisa de falar, ai, é forte. Não, a gente se apropriou dessa palavra, pessoa gorda, e somos gordos mesmo e ponto. Não tem mais uma coisa pejorativa, né? Uhum. É que E- nem a galera faz com viado. Ah, eu Aham, sou viado mesmo, sou travesti mesmo, aham, sou não sei o quê, né? De se apropriar desse lugar, sim. assim. E aí acho isso muito importante, né? De uma coisa que era do lugar da dor
se transformar numa palavra potente, num lugar de afirmação mesmo, sim. Uhum. E aí a gente, como pessoa gorda, voltando nesse lance do palhaço, tá nesse lugar do que quebra a cadeira, do que a calça não cabe. Então nunca vai ser, pô, você que é trapezista, a pessoa nunca vai imaginar, porque como é que vai subir no trapézio? Você não pode fazer um número sério em cima do trapézio com a virtuose que um corpo padrão tem, porque não é bonito, não é estético, não é E às tipo. vezes o mesmo movimento que eu faço do que uma pessoa magra, eu olho e falo, ai, eu mesmo, sabe? Uhum, Não tá estético, não tá uhum, agradável. Por quê? Mas eu fiz tudo certinho, eu alinhei o corpo certinho, como tem que ser. Eu vi, claro, só vi gente magra fazendo esse movimento. Esse movimento tá ligado com a virtuose da magreza. uhum. E eu não me encaixo nisso. Então, meu corpo, às vezes eu mesmo não acho que ele tá bonito o suficiente naquela posição. E acho que as pessoas vão pensar o mesmo. E não sei se pensam, não pensam, mas, enfim. Sim. E aí trazendo para que a gente falou um pouco antes também, mas trazendo de volta esse lugar de representatividade para as pessoas, né? Tipo, para uma criança, por exemplo, que na escola, na escola, eu só não passava tanto perrengue por ser gordo, porque eu era muito grande, eu era maior do que as crianças, e aí eles me respeitavam, mas eu sempre muito de boa onda. E eu gostava de brigar com os moleques, tipo, por exemplo, se eu estava na terceira série, eu brigava com os moleques da quinta e da sexta porque eles entravam numa com os moleques da terceira série. Uhum. Aí eu ia lá, aproveitava o meu tamanho e falava, qual foi? Você está batendo no meu primo? E os moleques, não, é que ai, não sei o quê. Eu tirava algum proveito de ser Sim, grandão, né, meu gordão, grandão. O moleque ficava com medo. eu, Só que eu era um bebezão, né? Me batia, começava a chorar, tipo, nesse lugar, né? Tipo, não, essa coisa da escola é uma loucura, porque, tipo assim, eu como uma criança gorda, e uma criança que estava ali, sempre com as muletas, com a cadeira de roda de vez em quando, aí depois voltava a andar quando fazia cirurgia, depois voltava a fazer cirurgia, tinha que não sei o quê. Então, as crianças tentavam me zoar. Só que eu tive uma sorte, assim, que eu sei que não é todo mundo que é desse jeito, mas eu, como era uma criança muito brava, eu não deixava me zoar, porque eu lembro, por exemplo, de pegar a classe, eu também era muito forte, pegava aquelas mesas de ferro e tacava, assim, tu vai falar alguma coisa de mim, tacava, bum. de pegar a muleta, tu vai falar de mim, não sei o que, tão, dava a muleta. Cara, Aham. não agridam crianças, não, Sim, não é, mas é maneiras que a gente sim, encontra de sim, se defender do sim, bullying, de se defender sim, de tudo aquilo que você pode sofrer, né? sim, No meu caso, eu defendia com a violência, mas, sim. enfim, Eu existem também. outras formas. Sim. Uma vez um amigo arrancou uma verruga das minhas costas. Meu Ele Deus. sabia que eu tinha uma verruga. E aí ele tá sentado atrás de mim, ele pum, puxa minha verruga. Eu virei dele, soco, desci o melado dele e desceu o melado nas minhas costas. Aí, professor, vai os dois pra diretoria. Aí chegando lá, eu falei, ele arrancou minha verruga. Aí ela, mas você bateu nele? Eu falei, claro, mas ele arrancou minha verruga. Ela, mas Emerson, você é tão tranquilo. Eu falei, sim, mas Se ele alguém arrancou minha arrancar sua verruga. verruga, meu. Ele arrancou minha verruga. E aí os dois foram suspensos, Meu assim, Deus. foi. Amigo, o que que você não aceita mais hoje, assim, tipo, como pessoa, não só como circense em si também? Cara, eu acho que a principal coisa que me fez é assim que eu não aceito é gordofobia da minha família. Porque eu acho que assim, posso ter sofrido gordofobia da sociedade, das pessoas, do trabalho, mas eu acho que gordofobia da minha família, de quem se diz meu amigo, porque eu acho que se a pessoa comete gordofobia comigo não é meu amigo. Então, os amigos que eu tenho hoje não Sim. cometem mais, mas amigos que eu já tive cometeram. É, e eu acho que eu não aceito mais isso, assim, tipo, vem minha mãe falar alguma coisa e eu falo assim, ó, você não vai falar disso comigo, eu não quero ouvir isso, você não vai falar com... E, tipo, colocar isso muito como um limite. E já faz alguns anos que eu faço isso e eu acho que adiantou num lugar meio de medo, Claro, claro. assim, do tipo assim, É. pô, eu sei que ele fica possesso, você fala disso, então não vou nem comentar. Uhum. Funcionou, cara, é tipo assim, não. Eu lembro de uma vez, pô, isso aí foi numa aula de acrobacia. Tinha um menino que ele, acho que ele tinha meio que uns distúrbios alimentares, e, e aí ele não.
lidava bem com eu conseguir fazer as coisas, com eu ser chamado para apresentar. Tipo, ele não lidava bem com isso. Tipo, dava para ver nitidamente. E ele era meu amigo na época. Uhum. Só que eu via isso. Eu sentia, eu conversava com outras pessoas tipo, conversava numa boa, pô, você acha que eu tô viajando? A pessoa falava, não, acho que não, sabe? E, e aí eu acho que teve algumas situações que me marcaram, mas eu vou contar uma delas. Que eu acho que foi ali que eu vi, pô, realmente esse cara tem um problema comigo, sabe? Que ele chegou pra mim e falou assim: Nossa, todo mundo diz pra mim que eu tenho um colchão, que eu tenho as coxas grossas. É, você acha que eu tenho as coxas grossas? E aí eu peguei e falei assim pra ele: Não, não acho que é grossa, não. A minha, por exemplo, é muito mais grossa, mas já escutei isso, já respondi meio assim. Aí ele chegou pra mim e falou assim: Ai, obrigado, e me abraçou. Cara, mas eu fiquei possesso, mas de uma maneira que eu come... Pô, é que eu, quando fico brava, pô, eu fiquei possesso de uma maneira, tava na aula, assim, ó, lotado, cheio de gente. Eu comecei a gritar, obrigado por quê? Obrigado por quê? Porque eu sou mais gordo que você e eu falei que você não é gordo? Tipo assim, obrigado por eu dizer que você não é gordo, por você não ser igual eu, obrigado por isso? Que porra é essa? Comecei a gritar assim, puto, pá. Ele ficou, não sei, mano. Botou o mão na boca e Isso aqui ficou pianinho, mas eu gritei, fiquei possesso o tempo inteiro. Nossa, eu pensei, pô, esse cara aí realmente, sabe, tem alguma coisa que ele não tá lidando bem, assim. Ele era transmasculino também, Uhum. e aí eu vi, eu falei, porra, velho, a pessoa. Que é aquela velha história da, sabe, da amiga gorda? Uhum. Que é tipo assim, quando tem uma mina e aí tem uma amiga magra, e a mina gorda tem uma amiga magra, e daí a magra falando, ai, acho que eu comi muito, acho que eu não sei o que eu tô engordando, sabe? E tipo assim, Eu acho isso porra. ó. É tipo, quando, pra mim, essa é a gordofobia sutil. Uhum, Ai, não vou comer, não. Por uhum. quê, amigo? Come. Ah, não, tô engordando. Falou. Tá. Aí você fecha a porta, a pessoa pega a panela e come a panela inteira e, sabe, não tem nenhum problema. Mas ela precisa falar aquilo ali que, ai, não vou comer porque eu tô Mas engordando. pra que ela quer? É que o objetivo, na verdade, é se sentir melhor colocando o outro pra baixo, né? Sim, Tipo sim, assim, sim, eu sou sim. superior a você. Esse lugar de tipo, não, não vou porque senão eu vou ficar igual a você e ficar igual a você eu não quero É. ser. Ah, eu lembro que eu falei isso pra ele também. Eu falei, ser igual a mim é algo tão terrível assim pra você? Nossa, eu lembro que eu falei isso. É. Então isso é algo que eu realmente não aceito mais, assim, que eu já respondo na lata, é algo que... Mas demorou, não foi algo, tipo assim, eu quando era menina, lá na minha adolescência, todas as amigas, ai, tô gorda, as amigas magras. Então foi algo que eu passei muito, minha mãe, ai, tu tem que se cuidar, tu tem que se cuidar, porque minha mãe também era gorda, fez redução de Bariátrica. estômago, Aham. bariátrica, e aí, então ela virou esgorda, meu Deus do céu, que esgorda é E, pior que ó, é o ó, pior tipo que existe. nossa, a galera parece que, né, tipo, nossa, gente. E tem muita gente que faz bariátrica que não se cuida e volta, porque Uhum, não é questão de físico, é isso aqui, ó. É cabeça, não é só fazer a marmitinha todo dia, é uma questão de doutrina, de toda uma coisa. Eu, quando eu sofri meu acidente, eu fiquei 3 meses de cama. E eu fazia muitos anos que eu não baixava de 3 dígitos. E aí eu baixei para 2 dígitos, eu falei, caraca, eu não fiz exercício nenhum. Eu só comi na hora certa e comi coisas que eu não podia, tipo, né, a hora, tal e tal. Eu falei, é muito louco, é organização, é mental. Tem gente que não consegue, tem gente que fala assim, ah, vou fazer agora por conta de toda uma estrutura que a pessoa tem na vida. Ah, vou emagrecer. Tá bom, mas a pessoa nem cozinha, ela já tem uma uhum. pessoa que cozinha comida para ela, então ela já tem um almoço pronto, o jantar pronto, o café da manhã tá tudo ali. Então imagina, você numa correria de tipo, você que foi pai agora, com uma criança recém-nascida, todo um corre, sabe? Aí tem que se preocupar em emagrecer porque as pessoas estão falando que você. Ah, meu, não dá, né? Não E essa dá. coisa de você emagrecer ou não emagrecer, é algo que depende muito. Tem pessoas com genéticas que é muito mais difícil de emagrecer, outras que é mais fácil, outras que engordam super fácil, mas emagrecem super fácil.
Então é algo, às vezes você tá com problema de tireoide. Então, Sim. tipo assim, ser gordo pode ser por N diversos motivos. E não tem como julgar, assim, não é simplesmente uma pessoa que tem falta de disciplina, Sim. né? Você não convive Sim. no couro, na pele daquela pessoa para saber a realidade dela, né? Não, e aí eu acho que para o circo isso é muito importante, porque como a gente não vê tantos corpos gordos no circo, é que a minha sensação é que essas pessoas vão desistindo no meio do caminho. Então, personalidades como a gente faz que outras pessoas gordas olhem e falem assim, véi, vou continuar fazendo meu circo aqui. Aí, às vezes, pode ser que a pessoa perca peso, emagreça ou não. Então, eu acho muito importante, assim, tipo, a gente estar trocando esse bate-papo aqui, porque a gente já está chegando ao final, que já levantaram a plaquinha dos 5 minutos. Mas eu vou fazer um bate-bola aqui contigo, que eu faço com todo mundo, que é umas perguntas rápidas, meio tipo Marília Gabriela. E aí você responde para aquela câmera lá e você me diz aí, é, uma cidade, São Paulo, uma comida, lasanha. um artista. Minha esposa, Dakota Monteiro. Aí eu vi vantagem. Pô, se apresente pra galera aí, no, dá suas informações, arrobas, essas coisas todas pra galera te seguir aí na internet. Gente, eu sou o Noah Escapim. Meu arroba é Noah com M no final, Escapim. Então, busque aí me seguir nas redes sociais. Eu faço vídeos engraçados, eu faço bobageira, faço vídeos com meu filhinho, eu faço várias coisas divertidas. Então, me sigam lá no Instagram, no TikTok. E queria também pedir para vocês seguirem o Emerson também em todos os lugares. Vamos, Emerson Nois. Isso aí é o nome. E se você estiver assistindo isso daqui, tiver a possibilidade de me contratar, me contrate. Eu faço melhor de mim sempre. Verdade, verdade. É um grande artista, gente. Tem que chamar mesmo para trabalhar e poder também desenvolver para que outras pessoas possam ver pessoas como a gente dentro do circo e que façam que pessoas não desistem no meio do caminho. Sim. E isso foi o podcast. Dessa vez você aprende. Hoje eu estive aqui com o Noah Escapim, meu parceiro aqui. Muito obrigado, valeu mesmo, te agradeço muitíssimo. E esse é o nosso último podcast dessa temporada. Espero que venha mais temporadas ainda desse podcast aí. Dessa vez você aprende Corpo em Estado de Circo. Valeu, galera!